Neste vídeo, vamos entender o autômato aplicado em análise léxica. A análise léxica é uma parte extremamente importante na teoria de compiladores. Então, esse autômato ele vai reconhecer números. Então, números fracionários, números em notação científica. Então, vamos ver um exemplo de como esse autômato se comportaria para reconhecer o número 1.01. Então, no estado inicial é 0, 1 é um dígito. Então, nós faríamos essa transição para o estado E2. Como no estado E2 encontramos um ponto, então nós vimos para o estado E3. E a partir daqui, ao ler o 0, dígito, ele permanece no estado E3. Ao ler o dígito 1, ele também permanece no estado E3. E com isso, ao processar a palavra toda, esse estado sendo final, essa palavra ela é aceita. Vamos então processar o número menos 7.1. Então, aqui nós temos no estado E0 o sinal de menos, estamos no estado E1. Temos então o dígito 7, então saímos do estado E1 para o estado E2. Do estado E2, nós justamente lemos o ponto, então vimos para o estado E3. E no estado E3, lemos o dígito 3, e então, permanecendo no estado E3, a string acabou de ser processada integralmente, e esse é um estado final, sendo então uma palavra aceita. Vamos então ver um exemplo de um símbolo que está mal formatado. Então vamos ver o exemplo 10E. Então aqui E0 lendo um dígito, vamos para E2. Então E2 lendo o dígito 0, ficamos em E2. E2 lendo o símbolo E, vamos para E5. Mas lembrando que nossa palavra é 10ezão. Então com isso, terminamos a palavra, E5 não é um estado final. Portanto, essa palavra não faz parte. E, para finalizar, vamos ver o resultado do processamento de 10ezão 2. Então, o primeiro dígito, então viríamos para o estado E2. O segundo dígito, que é 0, estado E2. Terceiro símbolo, teremos o ezão, então de E2 para E5. E, em seguida, teremos um dígito, que é o símbolo 2, ficando no estado E7, que, por sua vez, é um estado final e é onde nós encerramos a execução do autômato. Então, aqui está, justamente, a representação formal daquele autômato que nós vimos no slide anterior. Veja que aqui não há a presença de um estado de erro, mas esse estado de erro justamente está apresentado pelo estado EE. E veja que, mais uma vez, essa tabela ela é completa, pelo simples fato da função ter de ser total. Dando continuidade, vamos começar a pensar nesses exemplos. A primeira linguagem ela é uma linguagem que nos diz W pertencente a 0, 1 estrela. Em outras palavras, o alfabeto sigma é 0, 1 e W tem um número par de símbolos. Vamos entender como projetar esse autômato. Então, vamos começar a pensar. Chegamos no estado inicial. E nesse estado inicial, suponha que nós lemos um símbolo que eu vou chamar de Czinho. E esse C ele pode ser tanto 0 quanto 1. Então, se eu saio desse estado, que eu não li nada, então, se eu ler um símbolo, 1 é um número ímpar. Agora, se eu ler um outro símbolo, eu vou para um estado par. Então, um estado par mais um outro símbolo vai nos resultar uma palavra com um número ímpar. Então, esse estado vai representar que o número de símbolos que eu li até então é ímpar. Então, mais uma vez, se eu ler um outro símbolo, eu vou para um par. E assim sucessivamente. Vamos fazer um outro exemplo para que você entenda. Então, nesse estado, eu não li nenhum símbolo. Então,
0. 0 é par. Então, se eu leio um símbolo, 1 é ímpar. Mais outro símbolo, 2 é par. Mais outro símbolo, 3 é ímpar. Mais outro símbolo, 4 é par. 5, 6, 7, 8. Então, nesse estado aqui, nós temos, eu vou chamar de P, justamente para indicar que esse estado, ele representa um estado onde o número de símbolos que eu li até o momento é par. E já esse estado aqui, ele é ímpar. E qual seria, então, o estado final? Vamos relembrar a nossa linguagem. Nós sabemos que W tem que ter um número par de símbolos. Então, claramente, esse primeiro estado é o estado final, pois justamente ele representa um estado de número par de símbolos. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos ler 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 0, 1. Então, 1, 0, 1, 0 é par. Vamos ler então 1, 0, 1. 1, 0, 1 é ímpar. E faço a pergunta: o que acontece se nós lermos a palavra vazia? Esse é um exemplo um pouquinho mais complicado, mas vamos entender. Então, se nós aplicarmos a função de transição estendida P, que é o estado inicial, com lambda, nós sabemos que nós vamos ficar em qual estado? Como é o caso base da nossa recursão, vamos continuar no estado P. P é um estado final? Sim, estado final. E qual o comprimento da palavra vazia lambda? É 0. E sabemos que, por definição, 0 é par. Então, o nosso autômato ele está correto. Vamos dar prosseguimento e entender a segunda linguagem. A segunda linguagem requer que W ele pertence a 0, 1 estrela, porém, W tem um número par de zeros e um número par de uns. Toda vez que você se deparar com um problema, eu sugiro que você comece a pensar nas palavras que podem ser aceitas por esse autômato. Então, tem que ter um número par de zeros e um número par de uns. Então, por exemplo, 00 seria aceito, pois tem um número par de zeros, que é 2, e um número par de uns. Da mesma forma, 1 também deve ser aceito. E nós podemos ter intercalando, por exemplo, 1, 0, 1, 0. Também um número par. Podemos ter também com um número maior de símbolos, com 4, com 6 e assim sucessivamente. Então, podemos ter também lambda, pois lambda tem quantos zeros? Símbolos zeros? 0, é par. Quantos símbolos 1? 0, que também é par. Então, com isso, veja que nós podemos ter cenários como esse também. 1, 1, 1, 0, 0. Então, aqui nós temos 4 símbolos 1, que é par, e 2 símbolos zeros. Bem, pessoal, esse exemplo ele é um pouquinho mais complexo, mas vou tentar explicar da melhor forma possível. Pensemos que no estado inicial nós teremos dois campos. O primeiro campo ele vai representar a paridade, se é par ou ímpar, dos zeros. E aqui a paridade do 1. Então, vamos pensar. Nesse estado inicial, quantos zeros eu li? 0. E 0 é par. E nesse estado, quantos uns eu li? 0, que também é par. Então, vamos começar a pensar. Se desse estado, onde há um número par de zeros, se eu leio um novo zero, nós sabemos que par mais 1 é um número ímpar. Então, nós teremos um número ímpar de zeros, porém, o número de uns ele vai continuar inalterado. Então, nós teremos um número par de uns. Olha que interessante. E se nesse estado, o que acontece se eu ler um novo zero?
Então, se eu tenho um número ímpar, eu volto a ter um número par. Então, seria o estado PP. Opa, mas o estado PP já está aqui. Então, nós voltamos para esse estado. Então, vamos voltar aqui do estado inicial. O que acontece se eu leio, a partir desse estado, um número 1, o símbolo 1? Então, antes, nesse estado, eu sei que eu tenho um número impar de uns. Então, se par mais 1 vai ser ímpar. Porém, o número de zeros permaneceu inalterado. Então, é o estado par ímpar. E se nesse estado, o que acontece se eu ler o símbolo 1 novamente? Ímpar mais 1 é par. Então, eu volto para o estado PP. Mas o estado PP já está aqui. Ok. Vamos prosseguir. Desse estado, número par de zeros e ímpar de uns, o que acontece se justamente eu ler o número 0? Então, se eu ler o número 0, par mais 1 é ímpar. Então, eu vou para o estado II. E desse estado, se eu leio mais um 0, o número de zeros é ímpar. Mais 1, par. Então, eu volto para o estado PI. E desse estado, se eu leio o número 1, eu vou ter um número ímpar mais 1, par. Então, eu volto para o estado IP, que está aqui em cima. Da mesma forma, do estado IP, se eu leio o número 1, o símbolo 1, eu vou ficar com o número ímpar de uns. Então, o estado 1. Então, com isso, eu venho para esse estado. Então, observe que interessante. Tanto no exemplo superior quanto no inferior, nós utilizamos o estado para nos ajudar, para armazenar de uma forma limitada alguma informação, a configuração do nosso sistema. No autômato anterior, cada estado vai representar se a quantidade de símbolos lido até então é par ou ímpar. Já aqui, nós fizemos um cenário que cada estado ele vai representar a paridade da quantidade de zeros e a paridade da quantidade de uns. Então, veja como nós podemos criar um nome para o estado de modo a nos ajudar a resolver o problema, certo? E então, voltemos à nossa linguagem. W ele tem um número par de zeros e um número par de uns. Então, basta que nós procuremos pelo estado par-par. Então, o único estado par-par é esse daqui. Então, esse é o estado inicial. Vamos ver um exemplo? Então, vamos processar essas palavras. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Palavra vazia. Palavra vazia, estamos nesse estado. Por definição, nós continuaremos nesse estado. Última palavra. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Então veja que o nosso autômato ele funcionou para todas as palavras, mas elas são palavras válidas. Vamos ver um exemplo do tipo 0, 1. Então aqui 0, 1 é justamente um estado II, que é um estado que o número de zeros é ímpar e o número de uns também é ímpar. Então, podemos definir o conceito de autômatos finitos equivalentes. Dois AFDs, M1 e M2, eles são ditos equivalentes se e somente se a linguagem do autômato reconhecida pelo autômato M1 for igual à linguagem do autômato M2. Então aqui, deixo a pergunta para vocês. A linguagem desses dois autômatos é igual? Então aqui, por exemplo, o número par de símbolos, essa linguagem é igual à linguagem de ter um número par de zeros e um número par de uns? Antes de você prosseguir, peço para que você pause este vídeo e você pense na resposta dessa pergunta. Bem, dando resposta, claramente essa linguagem não é igual. Basta que nós mostremos um contra-exemplo. Então, nós sabemos que a linguagem do tipo 01, ela é um número par de símbolos, ela possui um número par de símbolos. Porém, 01
não faz parte, não é reconhecida por esse autômato, pois não tem um número par de zeros e um número par de uns. Então, eu encontrei uma palavra que pertence a essa linguagem, mas não pertence a outra linguagem. Portanto, a linguagem, vou chamar de L1, aqui é L2. Então, nós concluímos o quê? Que L1 é diferente de L2. Então, esses dois autômatos, eles não são equivalentes, pois, na verdade, as suas linguagens não são equivalentes. Mas é possível nós termos autômatos redundantes, por exemplo. Então, suponha que você fez esse autômato. Já o seu colega, ele fez um autômato que, para essa mesma linguagem, número par de símbolos, ele fez um autômato que é um pouco redundante. Por exemplo, ele coloca aqui I, ele coloca aqui C, aqui ele coloca um estado dessa forma. Veja que esse estado ele nunca é alcançado, mas ele colocou. Então, esses dois autômatos, eles reconhecem a mesma linguagem, mas são autômatos diferentes. Então, por isso nós nos perguntamos se dois AFDs eles são equivalentes. Então, pense, por exemplo, que o professor ele passa uma questão e um aluno resolve chegar no mesmo resultado por um caminho diferente. E aí, essa provocação vai justamente trazer algumas perguntas. Existe um autômato finito determinístico mínimo? E há como construir um autômato finito determinístico, ou seja, um AFD, a partir de dois AFDs, a M1 e M2, que justamente vai reconhecer a união das duas linguagens, a interseção, a diferença, a concatenação e o fecho recursivo de Kleene? E a resposta para todas essas perguntas é sim. E nos próximos vídeos nós vamos começar a ver o processo de minimização de AFDs. Muito obrigado!